Ok, olá! Vamos conversar sobre fitocromos. Então, os fitocromos são pigmentos que são produzidos pelas plantas, pela maior parte das plantas, e servem para a planta perceber qual é a duração do período iluminado do dia. Então, a presença do fitocromo submetido aos comprimentos de onda vermelho longo e vermelho curto e a proporção entre eles permite que a planta saiba qual que é a duração do dia. Então, ela percebe fotoperíodo através da degradação desses pigmentos que são produzidos por ela com constância. Se ficam mais ou menos degradados pelo vermelho curto, ela consegue perceber se passou um tempo na luz ou não passou um tempo na luz, ou quanto tempo ela passou na luz. Certo? E aí as plantas utilizam esse mecanismo para descobrir que época do ano que é. Tem um monte de planta que depende disso para florescer, e isso permite que elas sincronizem, então, a época de reprodução, a época de floração, aumentando a probabilidade de fecundação cruzada, se todas as plantas da mesma espécie estão florando no mesmo período. E também estimula ou inibe germinação, a exposição à luz para algumas espécies. Então, é uma forma que elas têm de perceber quanto tempo elas passaram tomando sol. Tudo bem? Vamos ver, então. Ok. Certo, gente. Seguinte. Quando a planta é uma planta de dia curto e ela é submetida. Então, ó, a gente está vendo aqui dois tipos de planta: planta de dia curto, planta de dia longo, certo? A planta de dia curto, quando ela é submetida a um período curto, aqui, ó, de horas de sol, ela então produz flores. Se ela é uma planta de dia curto e ela é submetida a um dia longo, ou seja, muitas horas de sol, acima de um determinado fotoperíodo crítico para aquela espécie, ela não floresce. Tudo bem? Então, a gente tem plantas que são plantas de dia longo. Quando que eu falo que uma planta é de dia longo? Quando ela floresce acima de um determinado fotoperíodo. Não importa se isso é considerado longo ou curto, de acordo com a duração do dia, que é 24 horas, tá? O que importa é preciso que tenha acima de 10 horas de sol por dia para que a planta floresça. Então, ela é considerada uma planta de dia longo, porque tem que ser acima das 10 horas de sol, uma planta de dia longo, cujo fotoperíodo crítico é 10 horas, certo? Quando é uma planta de dia curto, vamos usar o mesmo fotoperíodo, 10 horas. Quando a planta é uma planta de dia curto, ela só vai florescer se estiver abaixo de 10 horas por dia de iluminação. Ou seja, ela só floresce abaixo daquele fotoperíodo crítico, mesmo que seja a mesma duração 10 horas. Tudo bem? Se eu preciso de um certo número de dias para baixo daquela iluminação para ela florescer, quer dizer que ela é uma planta de dia curto. Quando eu preciso de uma numeração acima de um certo número de horas de luz do dia para a planta florescer, então eu digo que ela é uma planta de dia longo, certo? Tem planta também que é indiferente, ou seja, estando longo, estando curto o dia, não faz diferença para ela, ela vai florescer e pronto. Outras coisas podem também ser gatilhos, né? Então a gente diz que ela é indiferente para fotoperíodo aquela planta se ela floresce independentemente do horário. Tudo bem? Então tá. Ó, essa planta aqui, crisântemo, a planta de dia curto, eu preciso que tenha abaixo um certo número de horas. Aí tem um lance que é o seguinte: existe um truque que as pessoas utilizam, as pessoas que cultivam flores utilizam para enganar as plantas que são plantas de dia longo. Então, no meio da noite, você submete aquela planta a uma interrupção do período escuro. Então, eu emito um flash de luz, mas tem que ser uma luz que tenha vermelho curto, tá? Se não tiver vermelho curto na emissão de luz, não adianta nada, porque ela não vai perceber, porque não vai degradar o fitocromo, tá? Então, ela precisa de um flash de luz que vai funcionar como uma interrupção da noite e aí ela vai florescer.
Por que isso? Provavelmente porque existem, mesmo nos dias que são longos, existem períodos de escuro, né? Por exemplo, chove e aí não está fazendo sol naquele período. Então, é uma interrupção do período iluminado. Então, evolutivamente, ela interpreta aquilo como sendo um dia comprido que teve um período nublado durante o dia. E aí dá para enganar, então, as plantas de dia longo e fazer elas florescerem fora de época, o que é interessante se você estiver buscando sementes ou se você estiver produzindo flores mesmo para vender essas flores. Então, você pode usar esse artifício aí. Tudo bem? Outra coisa que pode ser influenciada pelo fitocromo, ou seja, pela degradação do fitocromo, é quando a semente a gente chama de sementes fotoblásticas positivas, ou seja, só germinam na presença de luz do sol. Ou fotoblásticas negativas, só germinam na ausência completa de luz, tudo bem? A gente. E tem também semente, obviamente, tem sementes também que são indiferentes e vão germinar independente de estar claro ou de estar escuro. Feijão, por exemplo, é uma semente que germina no claro, germina no escuro. Milho, por exemplo, é uma semente que também indifere para ela. Agora, tem certas sementes que só germinam na presença de luz. Então, a gente diz que elas são fotoblásticas positivas. E tem sementes que só germinam se elas estiverem no escuro, ou seja, cobertas por uma camada de terra. E aí a gente chama essas sementes de fotoblásticas negativas. Certo? Fotoperíodo é uma coisa bem complexa, quimicamente, se a gente for pensar, mas não tão complexa assim se você for seguir o raciocínio evolutivo. Tem planta que só floresce no inverno, quer dizer que são plantas de dia curto. Tem planta que só floresce no verão, planta de dia longo, tudo bem? Se a planta estiver no lugar onde ela é nativa, né? Lembrando disso. Então, por exemplo, aqui na região da Mata Atlântica, onde eu estou gravando este vídeo, aqui na região da Mata Atlântica, tem uma planta que chama Petreia subserrata, que a gente chama de vivinha, flor de São Miguel, que ela só floresce em julho, que é quando o dia está relativamente curto, né? Quando o dia está mais curto. A gente não está tão longe assim do Equador, então ela é considerada uma planta de dia curto, mas o fotoperíodo dela não é um número muito, muito baixo de horas, tudo bem? Ela não depende da temperatura, como outras plantas dependem, ela não depende da quantidade de água, como outras plantas dependem, ela é estimulada somente pelo fotoperíodo, e aí então ela vai florescer, todas elas vão florescer sempre na mesma época, bem certinho. Tudo bem? Então é isso que a gente tinha para falar sobre fitocromo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!